Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube PR Carlos Costa da Silva, segue nós do Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Deuteronômio capítulo 18, vai falar sobre três assuntos importantes aqui, os 8 versículos primeiros, vai falar sobre a herança dos sacerdotes e levitas. O que é isso? Verso 9 até o 13 vai falar a respeito das práticas pagãs são abomináveis. E o verso de número 14 até o verso 22, que se encerra, vai falar sobre o profeta do Senhor, né? Vamos então aqui, diz assim a palavra de Deus. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que oferecem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que dão ao sacerdote a espádua e as queixadas e bucho. Verso 4, dá-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e as primícias das tosquias das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando chegar um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir o nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor. Igual porção comerão além das vendas do seu patrimônio. É interessante a gente olhar aqui, o primeiro versículo fala sobre isso, sobre o sacerdote levita, sobre a questão dele servir. Primeiro, somente uma das 5 ofertas levíticas era consumida totalmente, que era o holocausto. As outras 4 ofertas eram dadas aos sacerdotes, como exceção da gordura de certa outra coisa do animal, que devia ser queimada no altar. Se uma pessoa fizesse o que devia, significa que devia oferecer ao sacerdócio. Quando precisasse fizê-lo, como era frequentemente, os levitas logo teriam suficiente manutenção, de outro modo não seria assim. Então, tanto o sacerdote, tanto o levita vivia direto de Deus. Deus usava o povo, tanto que eles não tinham herança. Eles tinham o recurso deles, era o recurso que vinha do povo, né? Deus usava os sacerdotes que trabalhavam, que faziam o sacrifício no templo, fazia mas quem preparava todo o templo, seria o levita. Então, tanto o levita e o sacerdote trabalharia direto nas coisas de Deus, não teria outra ocupação, só vivia para aquilo. Então, eles viviam para aquilo e também recebiam daquilo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, capítulo de número 9, a partir do versículo 10, olha o que diz a palavra de Deus,
Primeira aos Coríntios, capítulo de número 9. Olha o que está dizendo. A partir do versículo 12, vamos pegar o versículo 12, vai falar sobre isso aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 12, diz assim: Se outro participar deste poder sobre vós, porque não jamais justamente nós, mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo, e o que de contínuo estão junto ao altar, que é o sacerdote, né, participa do altar. Assim ordeno também o Senhor. Assim ordeno também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vive do Evangelho. Então, eles eram integral, então eles viviam daquilo que realmente Deus os chamou para fazer. Isso é interessante, até para que a gente possa mostrar que desde o Antigo Testamento Deus já cuidava daqueles que ele tinha chamado, tanto na questão ali que eles trabalhavam no templo, fazendo sacrifício, apresentando, porque o sacerdote, o que ele fazia? Ele apresentava o sacrifício no povo. Então o que o sacerdote fazia? O sacerdote levava os pedidos do povo a Deus, tá? Então o sacerdote, ele era um intercessor, ele levava, fazia esse trabalho, né? Trabalhando sobre isso. Verso de número 2 diz assim: Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Então, eles acreditavam, né, que Deus realmente ia cuidar deles, né? Isso é importante. A gente que Deus nos chamou, no chamado específico, a gente precisa acreditar isso também. Verso 3: Este, pois, será o direito do sacerdote, que receberá do povo dos que oferece sacrifício, seja boi, cordeiro, darão ao sacerdote, né, a espada, a queixada e o bojo. O que é? Peça do animal. Então isso aqui era uma questão de um país agrícola, então eles recebiam dentro de uma oferta de animais, né? Parte dos animais ali seria para o sacerdote. Verso 4 diz assim: As primícias do teu gado, do teu vinho, olha para você ver, do teu azeite. Então tudo que eles faziam, colheriam, produziriam, eles davam para o sacerdote também, porque seria a oferta, seria o mantimento daquele sacerdote, né? E ali 1/10 da sua colheita devia ir para o sacerdote, ao santuário, que diz as primícias, né? Verso 5: Porque o Senhor teu Deus o escolheu. Então, o sacerdote, ele não se colocaria como um sacerdote, ele era escolhido, Deus escolheria. Deus escolheria, né? Então, continuamente até que viesse, né? Então, quem escolheria é Deus. Verso 6: E quando o levita sair de alguma das tuas cidades, aí então o levita sair da sua cidade, de todo o Israel, onde tiver peregrinado, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu. Então o levita também seria escolhido, né? Só alguns dos levitas que estavam envoltos no serviço do santuário. Outros viviam dos seus povos. Então eu estou falando aqui de um levita que trabalhava específico para o templo, para o tabernáculo. Então ele vivia. Mas agora tinha levita não,
Tinha levita que tinha parente. Eu estou falando aqueles que não tinham parentes, aqueles que não tinham parente nenhum e vivia daquilo ali, o Senhor cuidava dele. O sacerdote, do mesmo jeito, Deus cuidava e cuida até hoje, né? Verso 7. Ministrará no nome do Senhor seu Deus, como todos os seus irmãos levitas que estiveram ali perante o Senhor. Então, o trabalho era feito e Deus recompensaria. Então, por isso que eu falo, todos nós que fazemos a obra de Deus, seja localmente, seja dentro de algo itinerante, Deus cuida. Então, é Deus que cuida. Se Deus chamou eu e você, Deus vai cuidar, né? Se Deus me chamou, Deus vai cuidar de mim, independente do que eu vou enfrentar, do que você vai enfrentar. Então essa é uma palavra direta para nós, né? Ninguém, Deus não deve nada para ninguém. Tudo que nós semeamos em Deus, nós vamos colher em Deus, né? Diz assim, verso 8, a porção como a porção dos outros comerão além do seu patrimônio, né? Tendo vendido a sua casa, não deve esperar usar este recurso, ou independentemente do patrimônio, que este recurso proceda sim, compartilhando a oferta que trouxe o mesmo como outro sacerdote levita. Então isso aí nós precisamos entender. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e que nós possamos, ó Deus, aprender a depender do Senhor. O que eu posso aqui, nesse momento, dependente, se é um pastor, se é um levita, um cantor cristão, um cristão comum que está aí, né, nesse momento, nós temos que depender do Senhor. Independente de qualquer coisa, a gente precisa depender do Senhor e não depender das circunstâncias, está boa ou ruim. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus, até lá, em nome de Jesus.